A batalha. Hierarquias da Armada Cristã. Após terem se encontrado, a Armada Cristã Unida começou a patrulhar o Cabo Matapão à procura da Armada Otomana. A armada foi então dividida em 3 esquadras, como era de costume: a vanguarda, o centro e a retaguarda. Seguindo as ordens do Papa, o comando supremo de toda a armada pertencia ao almirante Pisani de Veneza, a bordo da Armada de Remo. A vanguarda aliada correspondia essencialmente à Esquadra Vermelha de Veneza, ao comando do almirante Diedo, justamente promovido de capitão de mar e guerra após a morte de Flangini na Batalha de Imbros. O centro aliado, essencialmente as outras 2 esquadras de Veneza, ficou ao comando do almirante Correr, de uma notável família veneziana, com um palácio hoje museu na própria Praça de São Marcos. A retaguarda seria então composta pela Esquadra de Portugal, as 2 naus da Ordem de Malta, e a solitária Fortuna Guerriera veneziana, que se tinha juntado a estas em Corfu. Não se engane, numa batalha naval retaguarda necessariamente não significa estar longe da batalha. As disposições das naus são colocadas de acordo com seus armamentos. O diferencial português começa a despontar. O Papa Clemente XI havia deixado bem claro a hierarquia da cadeia de comando. O comandante em chefe seria o almirante Pisani, e o capitão de esquadra seria do aliado de Veneza, o comandante das naus da Ordem de Malta, Jacques Auguste Maynard, cavaleiro de Bellefontaine. Isto é, o conde do Rio Grande ficaria assim subordinado ao cavaleiro francês, e este a Pisani. No entanto, os condes portugueses recusaram categoricamente ficar às ordens do francês, notificando Bellefontaine de que apenas obedeceriam a Pisani e ninguém mais. Ou seja, não obedeceram, mas avisaram. Também, se recusaram de forma irredutível, e sem contestação, sem sequer querer iniciar uma discussão, em substituir a bandeira real de Portugal pela bandeira papal nos seus navios. Assim foi feito. Afinal, a esquadra portuguesa era muito superior à modesta contribuição da Ordem de Malta, sendo qualquer uma das naus dos condes mais poderosa que ambas as naus da Ordem juntas, isto sem contar com as outras naus portuguesas. Mas o Papa possuía muita aproximação com a Ordem de Malta, uma ordem de longa cooperação com a Santa Sé, contra os turcos, desde o século XVI, o que nos ajuda a entender a atribuição do Papa a Bellefontaine, mas não deixa de ser surreal em comparação à contribuição e à experiência de Portugal. Mas é assunto complexo, pois, além do fator fidalguia, pois os condes portugueses pertenciam a linhagens muito mais ilustres que o cavaleiro francês, principalmente o vice-almirante, da antiquíssima linhagem dos Távoras. Por outro lado, Bellefontaine tinha muito mais experiência de guerra naval que os condes portugueses, sendo 15 anos mais velho que o conde do Rio Grande, sendo o responsável pela maior vitória naval de Luís XIV. Possuía experiência de anos em combate contra os turcos, mas isso os portugueses também possuíam em combates contra os piratas. Como era frequente nesta época, questões de protocolo foram assim determinantes, ditando ou contribuindo para esta insubordinação dos 2 condes portugueses, com importantes consequências para o desenrolar da batalha. Manobras de 3 a 18 de julho. Os verdadeiros mestres dos mares se estudam antes de iniciar uma batalha. Entre os dias 3 e 14 de julho, a armada cristã permaneceu ao largo do Cabo Matapão, esperando os turcos. A armada de Remo encontrava-se justamente a sudeste do promontório, estando a armada de vela um pouco mais para sul.
Os otomanos foram avistados logo no dia 5, entre a ilha de Cerigo e o cabo de Santo Ângelo. No entanto, os ventos eram fracos, e as armadas não se aproximaram. No dia 6, os turcos tinham desaparecido, apenas para ser avistados novamente na tarde do dia 7, navegando ao longo da ilha de Cerigo. A 8 e 9 de julho predominaram calmarias, e nada sucedeu. Mais de 9 para 10 o vento aumentou, soprando de oeste, e o mar começou a levantar-se. No meio do temporal que se fez, provavelmente com chuva e pouca visibilidade, a armada de vela cristã descaiu para sul. Então, o almirante turco soube habilmente entrar no Golfo da Lacônia, e navegando consigo com a terra soube dobrar o matapão e dirigir-se a Coro, no Golfo da Messênia. Tinha assim passado para o ocidente da armada cristã importantemente, com os ventos predominantes do quadrante W. Tinha ganho o balavento, fator de suma importância na guerra naval à vela. Com isso os turcos tomaram a vantagem. Perante o avanço da armada turca, Pisani a bordo da armada de remo, suspenderá e retirará para Módon com as galés. Mas no dia 11 o vento caiu e o mar bateu, e Pisani pôde, à força de remos, regressar ao matapão e juntar-se à armada de vela no dia 12, onde as galés retomaram o seu lugar logo a sudeste do cabo, e as naus um pouco mais a sul. No mesmo dia algumas naves mercantes informaram os cristãos de que a armada turca estava em Coro, no Golfo da Messênia. À tarde do dia 13, com vento fresco de norte, foi vista a armada otomana, como que em procura dos aliados. Mas antes de chegar ao alcance de tiro meteu a ossa, e regressou a Coro. No dia seguinte, manhã de 14, não se viam os turcos. Na tarde de 14 viram-se então as 9 galés turcas vindas da ilha de Cerigo, a levante dos aliados, tinham ficado para trás, e tentavam agora juntar-se à sua armada de vela. Aparentemente parecem ter julgado que as naus cristãs eram as suas, quando deram pelo erro, tentaram regressar a Cerigo. Os venezianos deram sinal de caça geral, mas antes que as galés turcas fossem alcançadas caiu o vento, e estas puderam escapar. A armada de remos aliada, ainda perto do matapão, encontrava-se demasiado longe para poder intervir. Após dias de cuidados, quase que um descuido, resolveu-se a batalha. No dia 15, Pisani ordenou então que toda a armada se dirigisse para uma enseada na margem oposta do Golfo da Lacônia, para fazer aguada e lenha. Isto era uma manobra que, devido aos ventos predominantes do quadrante W, muito limitaria a capacidade de manobra da armada em caso de ataque dos otomanos. Observação: você que está acompanhando o vídeo, gosta de analisar estratégias, percebe a dificuldade de comando de naus à vela. Continuando. A armada permaneceu na enseada no dia seguinte, tendo alguns grupos ido à terra, onde houve uma pequena escaramuça com um destacamento das forças turcas na península. Apenas as portuguesas Nossa Senhora da Conceição, do Conde do Rio Grande, e Nossa Senhora da Assunção ficaram a bordejar do lado de fora da enseada. Dia 17 chegou então uma corveta que tinha vigiado os turcos à enseada, com a mensagem de que estes tinham largado ferros e se encontravam a caminho dos aliados. Ao fim da tarde do dia 18 foram finalmente avistados os navios otomanos do 6º da Gávea da Capitânia Portuguesa, que cruzava ainda do lado de fora da enseada, a navegar de vento em popa na direção dos aliados. A noite foi passada a fazer preparações para a batalha que se adivinhava no dia seguinte, e pelo menos a esquadra portuguesa realizou exercícios de tiro, tendo o mesmo provavelmente sido feito pelos venezianos. Antes do amanhecer do dia 19 de julho,
A armada cristã posicionou-se no Golfo da Lacônia à entrada da enseada, seguindo a ordem de batalha descrita anteriormente. Batalha de Matapão, 19 de julho de 1717. 7 horas às 8h30. Logo ao alvorecer do dia 19 de julho, avistou-se ao longe a armada otomana, que tinha dobrado Matapão e navegava de vento em popa em direção à armada cristã, com proas a nordeste. A armada cristã aprontou-se para combate, tendo assumido a linha de batalha combinada nos dias anteriores. Nesta, como vimos, a esquadra portuguesa formava arrière ou retaguarda. Soprava então apenas uma brisa de SW, e as embarcações de remo tiveram que auxiliar a armada de vela cristã a formar a coluna, ou seja, praticamente rebocaram as enormes e poderosas naus à vela nas posições desejadas pelo almirante. Por fim, as naus de guerra posicionaram-se numa coluna de talvez 2 milhas de comprimento, com proas a noroeste, que quase totalmente fechava a entrada à enseada onde se encontrava a armada de remo. Esta também assumiu uma linha de batalha, com proas a SW. Estavam todos posicionados exatamente onde o almirante Pisani queria. Já a armada turca tinha o pouco vento que soprava inteiramente em seu favor, então os aliados cristãos ficaram aguardando a chegada da armada otomana. A armada turca que se aproximava navegava numa formação em largura, isto é, com as embarcações ao lado umas das outras. Por volta das 7 horas, as primeiras naves otomanas chegaram ao alcance de tiro das naus cristãs. Tratava-se de algumas fragatas na ala esquerda turca, que iniciaram uma troca de tiros a longa distância com a testa da coluna veneziana. Esta troca de tiros demoraria cerca de hora e meia. 8h30 às 14 horas. Por volta das 8h30 passou-se um episódio que, graças às suas consequências, definiria todo o resto da batalha. O grande almirante otomano Ibrahim Pasha, aproveitando que as mesmas fragatas na ala esquerda turca eram embarcações menores de Tunis e Argel, que pelo seu pequeno tamanho eram muito mais veleiras que as naus cristãs, em condições de pouco vento, fez uma tentativa de contornar a testa da coluna veneziana e invadir o interior da enseada atacando a esquadra de remo. Para o evitar, e manter as naves inimigas dentro do campo de tiro, a nau veneziana na testa da coluna, a Madonna del Arsenale, guinou para Ebe, estibordo, fechando a passagem e evitando a manobra turca. Seguiram-se algumas salvas a curta distância, após as quais o destacamento de fragatas desistiu do intento e regressou à formação turca. No entanto, ao guinar para Ebe e colocar-se de vento em popa, a nau veneziana não teve outra opção senão continuar a manobra, e assim realizou uma viragem de bordo, uma chamada viragem em roda, em que o navio inverte o rumo, acabando assim por ficar com a proa SE, e naturalmente descaído a uma centena de metros, o espaço necessário para a manobra, da coluna cristã. Pronto! Isso foi o suficiente para sair do manual e a experiência mostrar seu valor. Veja como durante o momento de batalha tudo pode acontecer. Isto foi determinante para o segmento da batalha, pois a Costanza guerreira que seguia no seu encalço, ao ver a nau à sua frente virar em roda e sem ter recebido ordem de Pisani ou qualquer outro dos almirantes para tal, fez o mesmo, virando em roda de maneira a se colocar à frente da Madonna del Arsenale, igualmente descaída da coluna cristã. A próxima nau, a Triunfo com o almirante Diedo a bordo, fez o mesmo, e assim sucessivamente. Deste modo, e sem terem sido dadas ordens para tal manobra, toda a vanguarda e centro da armada cristã virou em roda, estando a nova coluna, agora, em ordem invertida,
com proas ASE, naturalmente descaída da linha original. No entanto, a nau portuguesa São Lourenço, a primeira nau da retaguarda, ao ver a nau veneziana à sua frente virar em roda, não seguiu a manobra, visto não ter recebido ordens nesse sentido. Disciplina é o nome. Todas as naus a seguiram toda a esquadra portuguesa, e ainda as duas naus da Ordem de Malta e a veneziana Fortuna Guerriera seguiram o seu exemplo, rompendo assim a manobra equivocada. Porém, a desgraça já estava feita, mudou a configuração da estratégia, bagunçando a formação. Como resultado de todas estas manobras, a retaguarda cristã, a esquadra dos aliados de Veneza, incluindo a portuguesa, encontrava-se agora numa posição avançada, mais perto dos otomanos, enquanto a armada de alto bordo de Veneza, à exceção da Fortuna Guerriera, se encontrava numa coluna mais a sotavento, descaída da linha original. Enquanto a vanguarda e o centro venezianos viravam em roda, Ibrahim Pachá rapidamente preparou sua armada, orçou também de forma a formar uma coluna com proas ASE, paralela à antiga coluna cristã. Mas, para seu azar, logo caiu o vento por completo, interrompendo seu ataque. Durante as próximas horas, a batalha seria assim travada entre a retaguarda cristã, essencialmente a esquadra portuguesa, e a vanguarda de 15 naves otomanas. As naus venezianas, e o centro e retaguarda otomanos, ficaram reduzidos a meros espectadores. 14 horas às 17 horas. Esta situação, uma troca de tiros à distância, em que as naus da retaguarda cristã e vanguarda otomana provavelmente tiveram que usar os batéis para se posicionar e orientar as baterias, persistiu até cerca das 2 horas da tarde. Batéis, aqueles barcos a remo que baixam sempre visto em filmes. Nessa altura o vento começou novamente a soprar, agora uma aragem de SSW. Aproveitando o vento, os venezianos tentaram então um audacioso ataque com um brulote contra a armada otomana. Navegando a bolina cerrada, um raríssimo caso em ataques com brulotes, conseguiu este brulote atingir uma das naus turcas, que no entanto não teve dificuldade em se desembaraçar da embarcação ardente, que acabou por ser consumida pelas chamas ao lago, à vista de ambas as armadas. A tripulação do brulote, que não viu seu extraordinário feito de marinharia coroado com êxito, escapou num batel. Aproveitando ainda o vento, o almirante Bellefontaine, a quem, como ficou dito, tinha sido dado pelo Papa o comando da esquadra dos aliados de Veneza, terá possivelmente dado ordem à esquadra de virar em roda, de modo a alinhar com a coluna veneziana a sotavento. Para isto terá talvez contribuído o fato de que os seus pequenos navios, um deles, com apenas 46 peças, nem sequer uma nau de guerra propriamente dita, terão estado em pior estado que as maiores naus portuguesas e a veneziana na esquadra. De qualquer forma, ao regressar o vento, a São Lourenço, primeira da retaguarda, começou a virar em roda, e assumir uma posição agora na vanguarda da coluna cristã, com proas ASE. Nesta manobra foi a nave portuguesa, seguida pela San Raimundo, da Ordem de Malta, a Rainha dos Anjos, portuguesa, a Nossa Senhora das Necessidades, igualmente portuguesa, e por fim a Santa Caterina, a nau do próprio Bellefontaine. Quem não seguiu as manobras de Bellefontaine foi o Conde de São Vicente, o vice-almirante português, que lhe seguia no encalço a bordo da almiranta Nossa Senhora do Pilar, que, como foi dito, era possivelmente a melhor de todas as naus da armada cristã. Este pura e simplesmente não fez caso da manobra do francês, mantendo a linha. E as 3 naus que o seguiam, a Santa Rosa, 66,
a capitana Nossa Senhora da Conceição, 80, do Almirante Conde do Rio Grande, e a fiscal Nossa Senhora da Assunção, 66, de Pedro de Castelo Branco seguiram-lhe o exílio da batalha, empate. Retirada dos otomanos. Assim continuou a batalha, durante cerca de 3 horas, das cerca de 14 horas às 17 horas. Ficando as naus portuguesas e a Fortuna Guerriera, para o combate, e as demais, cobertas sem poder participar do combate, o almirante otomano tratou de evitar de se aproximar, pois sabia que nas naus portuguesas havia os fuzileiros e granadeiros portugueses, e isso aumentaria os danos. Sim. Portugal em 1717 já fazia uso de regimentos tanto de fuzileiros navais como de granadeiros em seus navios. E os otomanos sabiam destes comandos altamente treinados e, que desequilibravam uma batalha e tratava de evitá-los. Mantendo a troca de tiros a média distância entre as duas armadas, e as 4 naus portuguesas e a veneziana em posição de destaque nas linhas cristãs. Durante todo o combate, as naus turcas mantiveram a distância às naus portuguesas, de modo a estar sempre fora do alcance dos tiros de mosquete dos fuzileiros e granadeiros das companhias dos regimentos da armada a bordo destas. A bordo da Nossa Senhora do Pilar, por exemplo, várias companhias de granadeiros do regimento de Peniche. A certa altura, pareceu que o conde de São Vicente tentou orçar, para mais se aproximar da vanguarda turca. Isto, no entanto, pareceu excessivo ao conde do Rio Grande, que logo fez sinal para este manter a formação. Por volta das 5 horas da tarde, no entanto, toda a armada otomana fez a orça de forma dúbita, e, fazendo força de vela, retirou-se então a bolina cerrada para sul. Evidente que, após um dia inteiro de troca de tiros, a munição estava no fim e estando mais longe de seus portos, o almirante otomano optou em retirar-se. Mas esta manobra súbita foi logo interpretada, ou feito propaganda pelos aliados cristãos, como uma vitória. A armada cristã tinha posto o inimigo em fuga. Mas o certo é que a parte principal desta vitória tinha sido a ação das 4 naus portuguesas e da solitária Fortuna Guerriera veneziana, cujo nome parecia mesmo sugerir, aos olhos da época, a providência divina, no auxílio dos portugueses contra os muçulmanos. Podendo, sem pólvora para as peças, cair na mercê das poderosas naus portuguesas, que com salvas a queima-roupa poderiam devastar totalmente a vanguarda turca. Uma retirada de toda a armada otomana faz todo sentido. Toda a frota retorna saudada como heróis, mas com toda a justiça as maiores honrarias são dadas às 4 naus portuguesas que ficaram para o combate e para a nau veneziana que se recusou seguir suas irmãs e para não deixar os portugueses sozinhos enfrentou a luta somando pesadas baixas e grandes danos juntamente com os lusitanos. Mas a coragem ficou para sempre. Infelizmente caíram no esquecimento, mas se você assistiu até aqui, você acabou de resgatar a memória daquele ato de grande coragem daqueles homens do mar. O descobrimento de Portugal. As histórias não contadas de nossos antepassados.